Hoje eu gostaria de falar aqui a respeito da dinâmica evolutiva, como é que a gente pode perceber, né, em que estágio evolutivo nós estamos, como é que a gente pode conseguir chegar a alguma verdade um pouco mais profunda em relação às coisas que a gente vê. Então, a gente tem basicamente muita confusão por parte das pessoas, né? Isso já considerando o campo das pessoas que se dizem, né, espiritualizadas, que estão em busca da reforma íntima e tudo mais. E é engraçado reparar como, assim, por mais que a gente fale, né, muitos falem que não segue, né, um sistema de crença, ou geralmente aponta para outros, falando que os outros estão presos num sistema de crença e valores, essas próprias pessoas às vezes estão enterradas num sistema de crenças e querem, né, eles colocam tudo o resto em função do seu próprio sistema de crenças e valores, achando que ele é algo definitivo, absoluto, que, portanto, não vai ser passível de nenhum tipo de mudança. Então, isso é uma grande armadilha, né? Que a pessoa, né, por estar naquele nível evolutivo, né, por estar completamente identificada com aquele sistema de crenças e valores, leia-se doutrina, né, pode ser também uma teoria científica, seguir uma corrente filosófica, por ela estar imersa naquilo, ela absolutiza um relativo e daí ela começa a ter problemas internos, né? Quando aparecem elementos, né, que trazem coisas mais expandidas, colocam, né, aquela realidade dela numa ordem maior, aponta que existe um outro sol, né, no qual tudo orbita, inclusive a concepção que essa pessoa tem da divindade, da dinâmica do universo, da estrutura. E daí essas pessoas, elas começam a ficar perturbadas por esse fato, e daí elas começam a tentar, né, ver se elas conseguem encaixar essa ordem mais vasta dentro do sistema delas. O que obviamente não é possível, né? Não é possível porque você está num movimento evolutivo contínuo. Então você não. A única maneira de você sempre permanecer em paz, né, em sintonia com si mesmo e estar crescendo, aquele tal do estado de fluxo permanente, é justamente você estar morrendo e renascendo a cada dia. Você sempre estar aprendendo coisas novas. Você não se prender a nenhum sistema de crenças e valores, né? Mesmo que você frequente, né, uma igreja, tenha uma doutrina, você goste mais de um determinado, né, de uma determinada corrente filosófica, ou mesmo você veja uma teoria científica como mais abrangente, mesmo assim, esse ainda não é o último termo, né? Estes não são os últimos termos. Então é preciso a pessoa ter um senso de desprendimento das coisas, no bom sentido, para que ela consiga fluir livremente, para que ela consiga se movimentar interiormente, orientada na direção correta. Então, baseado em coisas que eu venho recebendo nos últimos tempos, eu pude elencar uns pontos que merecem uma certa observação mais cuidadosa aqui, porque eu ando vendo que há pessoas que caem em grandes equívocos, né? E não sabendo lidar, né, com essa realidade mais ampla, elas geralmente emitem coisas que não dizem respeito, né, na verdade, ao alvo o qual elas estão emitindo, mas dizem respeito muito mais à sua própria natureza, que não é capaz de abarcar uma realidade mais ampla. Então eu separei alguns pontos aqui, eu vou começar por esse, daí nos próximos vídeos eu vou continuar explicando a respeito dessas grandes questões. Bom, para esse vídeo aqui, a primeira coisa é níveis evolutivos, né? Existe uma visão, né, muito difundida, infelizmente, né, muito aceita pelas pessoas que fazem parte de determinadas doutrinas, de que a coisa é assim. Existem os
pecadores, os involuídos, as pessoas que têm coisas a expiar, e estão todas exatamente no mesmo nível evolutivo, nessa pirâmide. E existem os iluminados, as pessoas que já atingiram nirvana, já regressaram ao sistema, né, como Cristo, que atingiram, estão num altíssimo patamar evolutivo e vieram em missão, né, ou vieram em missão aqui nesse planeta, que seria lá no topo. Então, basicamente, a realidade para esses tipos de pessoas, né, seria discretizada. Então, existem as pessoas que estão aqui embaixo e as pessoas que estão lá no topo. E acabou, né? Os espíritos que já atingiram o nível máximo ou estão aqui no nível mínimo, né? E, portanto, né, como no nível topo só existem determinados seres que só foram reconhecidos como tal após séculos e milênios, diga-se de passagem, né, na hora que os santos, os gênios, os míticos, os grandes heróis estavam aqui na Terra, eles eram vistos como, não como normais, né, no mesmo nível, mas até como demônios, seres subversivos. Inclusive, você pode ver na história, as grandes almas, né, os maiores seres que vieram nesse planeta foram perseguidos, presos, mortos, vilipendiados durante a vida. A humanidade só começa a perceber o valor que eles têm após ela percorrer na esteira do tempo e ir assimilando, percebendo o que aconteceu. Então, nesse sentido, a humanidade sempre está vivendo no passado e nunca no presente. Bom, isso é um ponto, né? Agora, a questão, né, de que a realidade é discretizada, né, existem a imensa maioria está aqui baixa e existem uns poucos eleitos, né, que estão lá. É uma visão que vai completamente contra a realidade das coisas, né? Porque os níveis, né, a faixa evolutiva é uma faixa contínua. Existe uma continuidade. Você pode até discretizar, né, em níveis evolutivos. Cada doutrina vai fazer uma subdivisão de acordo com o seu modo, né, de perceber as coisas, né? Então não existe nenhum sistema ou crença de valores que tenha uma divisão que você pode falar, esse é o definitivo e o dos outros não presta, né? Eu venho reparando, né, ao longo da vida eu reparei que muitas pessoas, né, que se identificam com meus pensamentos, a partir de certo ponto elas começam a querer, né, enquadrar o meu pensamento expansivo no sistema de crença e valores delas, achando que aquilo é o modelo definitivo da realidade. É necessário ter muito cuidado a respeito disso, porque não existe nada em definitivo. Essas próprias pessoas que promulgam que as coisas sempre estão evoluindo, elas estão presas, às vezes, num sistema de crença, travaram tudo sem perceber que existem visões mais profundas da realidade, que envolve uma combinação de vários sistemas de crenças que formam uma nova concepção de mundo, diga-se de passagem. E mais, essa nova concepção às vezes não está institucionalizada numa igreja, numa doutrina e coisa do tipo. Então, por isso eu digo sempre aqui, né, que eu sou um livre pensador, né? Eu me ordeno, mas eu sou o mais livre possível, né? Apesar de eu ter eleito, né, o monismo, né, substancial, essa cosmovisão que o Baldi trouxe de forma tão magistral de Deus e universo, isso não significa que eu não estou constantemente estudando os vários outros, né? Várias outras correntes de pensamento. Eu estudo ciência a fundo, né? Ciência hard science. Eu vejo, né, muitos filmes diferentes, de alto padrão, né, mais diversificados. Eu vivo de forma integral a minha vida, né? Eu valorizo o corpo físico, corpo energético, corpo astral, corpo mental, causal e tudo, né? Eu busco alimentá-los. Eu percebo essa necessidade de integração, não só em termos verticais, como em termos horizontais das atividades mundanas. Agora, um problema de muitas pessoas é verem as coisas como discretizadas. As coisas não são discretizadas. Existe uma faixa de continuidade. Então, aqui no nosso mundo, por exemplo,
apesar da imensa maioria da humanidade estar dentro de uma faixa bem estreita, reparem, faixa, né? Não exatamente um nível exato, mas uma faixa evolutiva mais ou menos igual, não implica que não hajam pessoas que estejam acima, né? E algumas também que estejam abaixo. Algumas poucas, né, muito acima, e algumas poucas também muito abaixo, né? Sendo que nos extremos a gente tem o inferno e a gente tem o paraíso, né? Então, assim, a pessoa precisa perceber essa distribuição de pessoas no nível evolutivo, não como um disco onde está todo mundo, ou quase todo mundo aqui, e um ponto lá em cima onde estão os poucos iluminados eleitos pelo sistema de crenças e valores de cada pessoa. A pessoa precisa perceber que existe uma nuvem de pontos, né, que orbita em torno de uma faixa média, sendo que tem nessa grande nuvem tem uns um pouco mais acima, outros um pouco abaixo. E daí fora dessa nuvem se continua tendo pontos, né, indivíduos, só que de forma cada vez mais raras, né? Quanto mais você sobe no nível, considerando a humanidade atual, você vai ter cada vez menos indivíduos em zonas cada vez mais rarefeitas, né? É como se você tivesse uma nuvem que caracteriza um disco visto de longe, só que daí você vai dando um zoom, você percebe que à medida que sobe também existem pessoas em níveis evolutivos maiores, longe ainda do ideal crístico, mas já muito destacados daquela massa que está naquele nível evolutivo. E a mesma coisa para baixo, para os subnormais. Então você percebe que existe, na verdade, uma faixa de continuidade evolutiva, né, onde quanto mais alto em relação à média, né, do presente, né, mais destacado, né, maior o grau de consciência do ser. Né? Então, assim, um grande engano de muitas pessoas, né, isso vale tanto para as doutrinas criacionistas, né, para as evolucionistas, vale para as filosofias orientais, para as religiões ocidentais, né? E mesmo as pessoas em geral, ao estabelecerem o seu julgamento das coisas, isso é um grande equívoco que as pessoas cometem. Ver a realidade como algo discretizado e não como algo contínuo. Né? As faixas evolutivas dizem respeito a uma realidade mais profunda. E essa realidade mais profunda, ela não é quantizada, ela pode até ser quantizada em faixas, mas ela é um contínuo, né? Então, isso é o que possibilita a mim poder falar, né, que, olha, eu estou, né, tudo me indica que eu estou destacado da imensa massa do disco, né, mas, ao mesmo tempo, isso não significa que eu atingi o topo, né, cheguei lá no topo, no bico da coisa, né? Existe um degradê enorme aí onde você vai diminuindo em muito a densidade à medida que você sobe evolutivamente, né? E a mesma coisa para baixo. Então, assim, um dos grandes erros da imensa maioria, né, das pessoas que se dizem espiritualizadas, espiritualistas, que estudam as coisas, o que já não é tanta gente assim, é justamente o fato de não perceber essa característica contínua, né? Então, por exemplo, quando aqui eu fico, né, falando de um monte de coisa, criticando tal, mas com muita propriedade. Por quê? Primeiro, eu pratico o que eu falo aqui, né? Isso é um ponto importante. Segundo ponto é que eu percebo, né, eu coloquei à prova todas essas coisas que eu antes tinha por visão, né? Será que isso é verdade? Ponho e aplico em vida. Fico observando e faço um exame profundo de consciência. Fiz isso, venho fazendo isso durante anos já, se não décadas. E todos os resultados vão me confirmando de que de fato a realidade é assim e de que de fato, né, eu não faço parte, eu sou anormal frente à imensa maioria, né, a grande maioria da humanidade. Da primeira coisa que eu assumi, bom, se eu sou anormal, eu devo ser subnormal. Né? Então eu vou procurar me enquadrar.
E sempre que eu procurei me enquadrar, eu ia percebendo que, na verdade, eu me sentia estar me animalizando e não estar crescendo. Se você busca se enquadrar com a galera, com a maioria, e você sente lá no seu íntimo que você está sofrendo, você está se tornando mais animal do que anjo, né, do que um santo, talvez você não esteja na faixa do subnormal, dentro do anormal. Talvez você esteja lá no outro lado, no supernormal. Então daí eu percebi que, olha, eu cheguei à conclusão, eu já bati o martelo quanto a isso, eu não vou tentar mais me enquadrar, né, na grande maioria das pessoas, ser um normal, porque isso, pelo que eu vejo, é me animalizar, né, é abdicar de várias coisas que são importantes, né, para a minha evolução e para a evolução de todo mundo, né, no fundo. Só que a questão é que eu já percebi isso, os outros ainda não percebem de maneira mais clara. Então, a coisa é conviver no mundo, respeitar o mundo, mas não se deixar levar pelo mundo. Se adaptar ao mundo e não se conformar ao mundo, né? Uma diferença enorme existe entre ser adaptado ao mundo e não se conformar ao mundo, né? E se conformar ao mundo, né? Se conformar é muito triste, é muito limitado, é uma prostituição do espírito. Se adaptar ao mundo significa que você continua seguindo todos os seus planos, sua natureza superior, né? Só que você vai fazendo isso de uma maneira mais ou menos disfarçada, você não vai dando muito aos outros a perceberem, você não vai falando, né? Não atire pérola aos porcos, né? Porque as pessoas, a imensa maioria, se você começar a falar e querer transformar, ajudar o outro a se melhorar, o outro vai reagir violentamente. Então, é melhor fazer as coisas só mais silencioso. Isso é se adaptar ao mundo, né? Então, no caso de uma pessoa mais evoluída, num patamar evolutivo mais alto, né, isso implica em se isolar mais, porque, infelizmente, né, a relação que o mundo quer é uma não-relação, é uma anti-relação. É uma relação tão superficial que um ser jamais conscientizado vê isso como prostituição do seu espírito. E ele sabe que o espírito, né, o seu ser é a coisa mais sagrada que existe, sua essência. Assim como a essência das outras criaturas. Então ele não vai querer se relacionar dessa maneira emborcada. Bom, então com isso a gente consegue resolver aqui em um vídeo esse grande mal-entendido que muitas pessoas têm a respeito disso. Ah, tal, você é um pecador, tal como nós, então você não pode falar essas coisas que estão sendo ditas aqui, né? Quer dizer, os únicos que podem falar são as pessoas que não estão mais aqui, né? Ou deixaram alguma coisa escritas. Ou a obra foi escrita por terceiros. E isso está sujeito à interpretação dos gurus de cada seita, né? Quer dizer, eu por mim mesmo eu não posso descobrir novos aspectos da realidade, né? Com R maiúsculo, né? Quer dizer, eu tenho que me adequar a uma doutrina, ao que ela fala. Se eu estou fora disso, eu estou excluído e eu sou um pecador. Percebam que assim o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, ele não é o vilão, e as outras doutrinas que surgiram depois que geraram certo progresso são as heroínas. As outras doutrinas também caem em várias armadilhas substancialmente idênticas às antigas, né, e já moribundas formas de crenças. Só que as pessoas que elegeram essas doutrinas como máximo não conseguem perceber isso, né? Apesar dessas doutrinas trazerem grandes avanços, né, serem uma progressão, elas não são o termo final e elas inclusive negam o aspecto que as outras levantavam a bandeira e que são importantes também. Só que você deve trazer esses coisas antigos de uma maneira madura e adaptada à nova mentalidade, né? Ao novo grau de percepção do ser humano. Então, com isso a gente consegue já resolver muitos problemas.
Então, o primeiro ponto aqui é os níveis evolutivos. Não são coisas discretas, né, discretizados, mas existe uma continuidade que vai decrescendo de forma exponencial negativa à medida que você sobe na escala evolutiva. O que permite, né, o que possibilita haver seres que são mais evoluídos interiormente do que a imensa maioria, apesar de pouquíssimos, que podem, portanto, falar a respeito dessas coisas, né? Então, isso aqui, né, eu já estou colocando como um vídeo para ajudar as pessoas a não caírem, né, nessa visão já atrasada da realidade que quantiza, né, discretiza faixas, mais especificamente só coloca duas faixas, né, os demônios, né, os pecadores e os santos, né, os iluminados. Quer dizer, existem 50 tons de cinzas aí entre os dois, e em termos evolutivos, né, não de forma, que estão sendo cortados, né? O que torna muito conveniente para certas pessoas que não querem ouvir coisas que forçam elas a evoluírem, maturarem interiormente, né? Não, a minha doutrina falou que só existe isso, então, portanto, ou você está lá em cima, o que é pouco provável. Se você não está lá em cima, você está aqui no mesmo nível, então você não pode falar nada. Siga a minha doutrina. Isso é uma armadilha ótima, né, para as pessoas caírem e daí ficarem presos a determinados sistemas de crenças, né? Eu não caio nessa armadilha porque eu percebo uma realidade mais profunda. Então, essa seria o primeiro aspecto da realidade espiritual mais profunda. Existe uma continuidade de faixas, né? Tanto para cima quanto para baixo, que vai... E a densidade no nível médio é enorme, né? E daí você vai diminuindo a densidade à medida que você sobe. E a maneira de você identificar onde você está é fazendo as coisas que eu venho fazendo há muitos anos já em minha vida, né? E tudo me leva a concluir de que eu sou anormal e eu não posso ser subnormal. Então, eu devo ser supernormal. E ser supernormal não indica você ter atingido o nirvana, né? E ao mesmo tempo não estar vibrando de acordo com a imensa maioria da humanidade, apesar de você ter pontos em comum com essa imensa maioria. Então, isso torna a análise da coisa mais minuciosa, mais complexa. Não é uma coisa infantiloide, né? Uma análise banal, né? Simplória que deve ser feita. Que, inclusive, esses tipos de análise, né, discretizada torna binária, né? Torna o discurso de muitas pessoas muito simples, né? Aliás, fica muito simples, né, você investigar a realidade a nível de superfície. Difícil é você investigar a realidade num nível profundo, né? E para você fazer isso, você precisa ser um livre pensador. Você não pode ser escravo de uma forma mental. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos.